Olá! Hoje o mundo político discute a imagem do Brasil no exterior, como a forma do governo Bolsonaro lidar com a pandemia, o meio ambiente e os direitos humanos impacta na percepção dos outros países e que consequências isso traz para nós brasileiros. Eu vou conversar então com o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó, que é professor do IBMEC. Como vai, Vladimir? Obrigada por atender a gente. Boa tarde, Vivi. Tudo muito bem. É uma satisfação poder, mais uma vez, colaborar com o programa e promover um diálogo com os telespectadores. Vladimir, desde que o presidente Bolsonaro assumiu o governo, ele deu uma guinada na política externa, né, no país e tem sido alvo de muitas críticas. Agora, então, com a pandemia, isso tem sido muito óbvio, muito forte, né? A gente tem percebido, digamos, um tom acima nessas críticas. Qual é a imagem que você acha que o Brasil construiu lá fora a partir dessa guinada que foi dada na política externa brasileira, especialmente agora na pandemia que está a galope? Pois é, os estudiosos de relações internacionais tendem a afirmar que há um descolamento entre política interna e política internacional, e que os países e os seus governos conseguem separar muito bem esses temas. Mas isso talvez não seja uma realidade do século XXI, e de fato eu imagino que não seja. Por mais que o presidente use um discurso que ele foi empoderado pelas urnas para promover essa mudança, essa radical mudança de política externa, o que a gente acompanhou em 2018 foi um debate muito curto a respeito dos programas de governo, até porque não teve muito debate pela tentativa de assassinato do hoje, então, presidente da República. Mas ele, fazendo essa mudança, se expõe ao perigo de ser criticado de quebra de compromissos internacionais. Em especial, a gente costuma afirmar no campo do direito internacional que há períodos. E o período depois de 1944, com o novo arranjo, começa em Bretton Woods, na ordem econômica, e depois São Francisco, na ordem da segurança internacional, é um que os países cobram mais um dos outros. Teria ficado no passado a noção da não intervenção como sendo uma regra. Hoje ela é muito mais um princípio e os estados têm expectativa de cooperar, e cooperar significa respeitar certos padrões. O fato de nós estarmos diante de uma pandemia, que é um fenômeno, quer dizer, um advento que está atingindo, né, o mundo inteiro, que existe, digamos, um compartilhamento de um temor, isso pode trazer mais críticas, levando-se em conta que nós estamos aqui, nos tornamos o epicentro? Eu acredito que sim. Em um momento de pandemia, o elemento mais importante para ultrapassar ela é a empatia. É entender que qualquer movimento que a gente faz na área sanitária não é só em nosso favor, mas em favor de outros. Então, chega a ser cansativo os esforços de resolver o problema serem prejudicados pela falta de esforço de outro. Então, aqueles países que já resolveram, ou pelo menos estão contornando a contaminação em grande velocidade, veem com muito maus olhos a possibilidade desses esforços serem jogados no lixo, com a contaminação chegar pelo comércio internacional, pelo turismo internacional. Faz com que a dificuldade do fluxo internacional seja reestabelecido rapidamente. O retorno do não compromisso e de não levar a sério o combate à pandemia pode ser o fechamento para os nossos cidadãos, empresários ou até mesmo produtos. Afinal, o vírus também se mantém vivo e ativo em certas superfícies por um período razoável de tempo. Então, é razoável se pensar que o comércio exterior está ameaçado. Está, não só Por causa especificamente da pelo... pandemia.
por causa da pandemia, pela resposta, pela demora do Brasil controlar, ou seja, está num ritmo mais lento de propagação da doença, um número menor de casos por dia, e em especial um número transparente, né, fidedigno, mas a gente tem que pensar o grande esquema de coisas. A resposta da pandemia tem se mostrado pelas pesquisas de opinião também afetado a popularidade do presidente e do governo. E isso tem reflexo, certamente, no custo político, no custo das reformas que ele precisa e o que o mercado também espera, em especial com o comércio internacional, a conexão. Agora, tem outros elementos aí que podem, digamos, ser associados a essa visão externa, essa imagem que o Brasil está construindo, que pode vir a atingir o comércio exterior, como, por exemplo, os atritos recentes com a China e com a Argentina, que são parceiros importantes do Brasil. Isso pode vir associado? Como é que você enxerga essa perspectiva para nós? Qualquer política externa ela deve ser projetada no médio e longo prazo. As ações feitas agora têm consequências imediatas, mas têm desdobramentos muito adiante. A construção de novas parcerias comerciais é sempre muito bem-vinda. O Brasil, inclusive, era celebrado por esse movimento desde a década de 90, de diversificar os parceiros, diversificar as pautas, com isso, inclusive, reduzindo as chances e os perigos de contaminação de uma crise internacional da nossa economia, como aconteceu com muita frequência na década de 70, 80 e até no início da década de 90. Mas dentro desse processo, nós construímos parcerias mais sólidas do que outras. Mesmo na tentativa de distribuir ou diluir, nós temos no Mercosul um núcleo importante do comércio internacional e com o Extremo Oriente, em especial com a China, um outro núcleo. Especificamente com a China, de produtos primários, extrativistas, esses que já sofrem bastante com a flutuação dos preços das commodities. Afastar-se da China hoje significaria ou criar atritos com a China, e não é possível imaginar que a China não tenha outras alternativas. Nós temos concorrentes dos nossos produtos, tanto nas Américas, quanto na África e na Oceania também. Afastar da China pode significar não ter um outro mercado consumidor, não ter para onde vender. Exportar. Exatamente. E o mercado interno não absorve no volume que o comércio internacional oferta. Da mesma forma, os parceiros do Mercosul, em especial o regime automotivo, que é uma pauta importante do sul-sudeste do Brasil e da Argentina, teria dificuldade de encontrar novos parceiros, novo esquema, inclusive, de coprodução, já que as fábricas que aqui estão contam com não só mercado consumidor argentino, mas também de autopeças que vêm de lá. O acordo com a União Europeia, do Mercosul com a União Europeia, o futuro dele está ameaçado pós-Covid? Eu, particularmente, já vejo ele dispensado. Eu não vejo no cenário atual muita chance dele ser aprovado. Primeiro, porque a Argentina também já deu uma espécie de moratório, uma pausa de negociação de novos acordos. Eu não sei se parceiros vão querer fazer parte de um acordo que é quadrilateral, né? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, sabendo que pode ser que a Argentina abandone os acordos que estão já presentes. Do lado europeu, em especial, há muita crítica da falta de compromisso sério do Brasil com os temas de direitos humanos, especificamente direitos indígenas e direitos trabalhistas, e também de preservação ambiental, as metas do desenvolvimento sustentável. Elas são pautas muito sensíveis, não só pelo eleitorado, mas foram construídos como elementos do comércio justo, de um comércio efetivamente equilibrado. Respeitar certos padrões impõe custos, impõe dificuldades, e o parceiro não quer ser o único a ter esses custos. Quer que o outro também, né, e tem expectativa de que haja equivalência nesse sentido. Uhum. Aí vale mencionar, no que você falou, o grupo de investidores internacionais que administra, que fez uma carta aberta, né? Fez uma carta ao governo brasileiro, mas aberta, e que foi divulgada ontem. É um grupo internacional que administra nada mais, nada menos que
20 trilhões em reais, 20 trilhões de reais é dinheiro para burro, né? São alguns PIBs nossos, não. É Uma coisa desse muito tipo. dinheiro, É muito dinheiro em dinheiro. especial, que não O é recado, especulativo. o recado, só completando, o recado deles, eles manifestam preocupação com o desmatamento da Amazônia e com a situação dos povos indígenas, na direção disso que você está falando, que é a questão ambiental e a questão de direitos humanos, que também está Ô, Vivi, relacionada com aquela região. quem acompanha o sistema financeiro internacional, e eu faço porque meu tema e objeto de estudo são as organizações internacionais, então Banco Mundial, FMI estão na minha pauta, lavagem de dinheiro, corrupção, compliance também, já vê, desde meados de 2019, notícias de insatisfação com o cenário brasileiro. Insatisfação em especial da economia produtiva, a economia de bolsa, que vive de especulação, de compras e vendas contínuas, não aquele que quer dividendos, apostar necessariamente no mercado produtivo, está ansioso. Ansioso em ter um sinal de que, mesmo que venham reformas, elas não sejam para quebrar compromissos de longo prazo. É preciso, se o Brasil tiver interesse, sentar e discutir. Mas existem temas que os outros não estão dispostos a discutir. É muito sensível para ser abandonado. Agora, essa carta pode também ser uma ameaça para atração de investimentos. Pode representar uma ameaça, né? Para o Brasil ter dificuldades de atrair investimentos. Ela é direta e ela é intencional. Ter enviado para Ministérios de Relações Exteriores de países é o mercado, esses fundos de investimento, dando notícia. Tentamos, usamos das nossas ferramentas, demos entrevista. Semana passada saiu uma na Reuters. Essa semana, ontem, saiu a notícia de 7, que depois viraram 23 fundos de investimento, mandando notícia para a diplomacia, dizendo: precisamos do apoio dos governos, dos nossos governos nacionais. Nós somos agentes econômicos que representamos interesses de cidadãos e investidores que pautam as suas escolhas com base em leis, com base em tratados internacionais, como eu disse, que cuida de corrupção, que cuida de direitos humanos, que cuida de desenvolvimento sustentável, para garantir uma justiça nesse processo econômico. Então, queremos que o governo também pressione. Só para clarear, para quem não acompanhou isso, diz respeito a Estados Unidos, Japão e mais 7 países da Europa? 7 países dentro da Europa, exatamente. Pelo menos o que a gente já teve notícia, né? Não imagino que... É isso. E vão ocorrer reuniões, né? Eles estão marcando reuniões para breve aí, para discutir a questão. Exato. Vivian, se você me permite voltar à sua primeira pergunta, há um pequeno descompasso entre a nossa particular de cidadão, de pessoas, de como o mundo nos vê e como a gente efetivamente é visto. O Brasil era um ator de segundo plano, e realmente era de segundo plano, e durante 2003, um período de cenário pós-11 de setembro, que se buscou novas vozes no mundo, o Brasil aproveitou disso e se viu como estrategicamente aproveitador do cenário de ser porta-voz dos países do Sul. Então, nós ganhamos relevância e o mundo passou a nos olhar com mais atenção, não por sermos só nós, mas por a gente estar negociando em nome de outros países. Foi a política dos governos Lula. Exato. E o mundo, ao olhar para a gente, olhou do jeito deles. E falar de Brasil é falar de floresta amazônica. É muito sensível. A gente não pode deixar de cuidar disso. O tema de desflorestamento, o tema de preservação ambiental, ele não é só interessante para Minas Gerais, que a gente precisa da água, da umidade que vem de lá, mas ele é um tema que o mundo como um todo olha fazendo uma meia-culpa da relação humana com o meio ambiente e da essência ou da interconexão entre todos os ecossistemas. Assim como o Brasil é vigiado na Amazônia, a África é vigiada no dela, as águas europeias são vigiadas no deles, a Oceania também é vigiada nos oceanos, em especial os corais. Então, não dá para dizer que somos apenas nós sofrendo com entraves
no crescimento econômico por ter que preservar o meio ambiente. O compromisso é global. Mas sobre o Brasil, o desmatamento e a falta de transparência sobre isso é algo que se olha com lupa. E a gente deixar derrapar nisso aí é prejudicar muito a nossa inserção internacional. Que peso tem o que está acontecendo, as denúncias que estão acontecendo? Você mencionou aí que acompanha a questão da compliance e também da corrupção, né? De como os organismos olham para a corrupção nos países. Nesse momento, a família Bolsonaro está sendo relacionada a atos de corrupção e até de crimes, de banditismo, ligações perigosas e tal. Como é que isso reverbera ou se reverbera lá fora, na nossa imagem? Em especial, circulou muito no Brasil, em alguns círculos internacionais, um áudio à época do governo Temer: vamos estancar a sangria, é preciso fazer mudanças porque o combate à corrupção está ameaçando a classe política como um todo. O tal Centrão, que inclusive o presidente lançou-se como candidato, fazer diferente, hoje se aproxima, corre muito risco de ter a imagem desgastada, não só interna, como internacionalmente, ao se aproximar dele. Os esquemas de lavagem de dinheiro, de crime organizado como um todo, são típicos das repúblicas de bananas, são típicos de narco-estados, e ter um presidente ou família de presidente ou pessoas próximas do presidente com esse tipo de postura, por mais que alguns tentem melhorar a imagem falando de milícia, como se fosse a iniciativa privada suprindo um serviço que o Estado não presta, aos olhos do mundo, o que você tem é um efetivo crime organizado, que usa do poder paralelo para extorquir, para sequestrar, para fazer também roubo de cargas, tráfico de drogas, tráfico de armas, e se sustentar realizando ou se enriquecendo com esse serviço. É muito ruim. Se as instituições como um todo, Controladoria da União, Ministério Público, a Polícia Judiciária Civil ou a Polícia Federal e Judiciário sofrerem intervenção, não conseguirem certa independência para combater quem quer que seja, iniciativa privada ou poderosos, isso afasta bastante o investidor sério, o investidor de longo prazo, porque ele não quer apenas o lucro de momento, ele quer uma expectativa de quanto ele poderá ter hoje e amanhã. Agora, quando esse governo assumiu e adotou essa política externa, ele fez um alinhamento que é considerado, é lido como um alinhamento automático ao governo dos Estados Unidos. E a pergunta é: esse alinhamento pode poupar o governo, o Brasil, ou pode prejudicar ainda mais nesse cenário que nós estamos? Vivian, o alinhamento a um país nas relações internacionais a gente chama do bandwagoning. É um país médio ou fraco que procura se aliar a um forte, vendo no forte uma ferramenta de crescer com ele, de se aproveitar com joint ventures, se aproveitar de um esquema de defesa para suprir uma necessidade interna. O Brasil estar alinhado a um grande país, num cenário que tem diferentes grandes países, pode ser visto com maus olhos, porque isso significa que a gente, necessariamente, se tiver uma crise entre os fortes, nós já temos um lado escolhido. Nós não somos neutros, nós não estamos dispostos a ver vantagens na relação de outros. O cenário tem futuro... 50% de chance de se sair bem, né? Exatamente. O cenário futuro realmente é uma aposta específica do governo de que vem um vento, ou que estamos num vento de mudança conservadora, de resgate ao que ele chama de valores típicos ocidentais que estariam ameaçados pelo globalismo, pelo ambientalismo, pela democracia, ou social-democracia, o Estado social, e aí ele se aliou a um grupo de países que quer fazer frente às instituições estabelecidas,
numa visão, a meu respeito, né, ou a minha percepção, distorcida do que aconteceu no passado. As instituições são liberais, elas são instituições em favor de valores democráticos, da liberdade, que são valores ocidentais. Mas isso significa se afastar um pouco do unilateralismo, um pouco da soberania absoluta. E isso é uma boa coisa. Em vez de um mundo de insegurança, um mundo de competição, que levou a 2 grandes guerras, a gente está testando um mundo novo. Não perfeito, mas vamos ajustando uma nova postura. E criar inimigos onde podem ser parceiros é muito perigoso. Trump não se reeleger pode significar o quê para o Brasil? Para Bolsonaro Primeiro, e o Brasil? a desmantelar esse grupo, né? Essa aliança conservadora supostamente construída, Brasil, Estados Unidos, Turquia, quem sabe, Hungria, alguns aí adotando um discurso nacionalista. Mas a política externa dos Estados Unidos ela é um pouco mais estável do que a política externa brasileira. Ela tem certos controles. Trump promoveu mudanças, mas não tantas porque o Congresso chegou a neutralizar alguns dos interesses dele. Certamente pode representar uma mudança do cenário global. Trump hoje segue discursando que quer afastar os Estados Unidos de problemas secundários, reduzir a presença militar. O Partido Democrata tende a ter uma presença global maior. E essa presença, se for militarizada, pode gerar atritos com grandes rivais. A Rússia, a China, que já não anda muito bem, mas um distanciamento causa menos tensões, mais presença americana, caso o Biden faça um revertério com mais presença militar, o que não me parece no curto prazo seria, pode gerar uma tensão global maior. O Brasil teria que rediscutir a sua presença no mundo. Tem se usado muito essa na crítica, né, à condução da política externa e o que nós estamos vivendo em termos de essas críticas à situação do Brasil, à imagem do Brasil, que a gente fica preocupado com ela, está muito ligada a como os veículos internacionalmente têm retratado o país e as críticas que têm surgido lá. E surgiu aí uma expressão, né, de que o Brasil está se tornando, ou dependendo de quem fala, um pária internacional. Você acha que existe esse risco? Porque pária é um pouco pesado, né? É um alijamento completo, né? O pária passa a impressão de que alguém realmente não quer falar conosco, ou portas estão se fechando, podendo chegar ao grau máximo mesmo de isolado, muito mais próximo de uma Coreia do Norte, esse sim é um pária com pouquíssimos parceiros, com pouquíssimos diálogos. Mas é um tanto quanto constrangedor ser visto com diplomatas brasileiros, porque houve um abandono de uma cultura, de uma prática de respeitar o histórico, de país neutro, de país que prefere um posicionamento de diálogo. E os diplomatas brasileiros aparentemente estão vindo com um discurso pronto, estão interrompendo reuniões de conferências internacionais, interrompendo palestras para fazer o que parece ser uma propaganda personalíssima da pessoa, do presidente ou de um ato específico, em lugar de falar em nome da diversidade que é o Brasil, da diversidade das relações que o Brasil tem, tanto sul-sul quanto também com países desenvolvidos, o que faz com que os diplomatas não tenham tanta vontade. Se o discurso já está pronto, se já tem uma mensagem única, para que conversar com esse diplomata? Então, pelo menos em público, isso não tem acontecido. Se ela se mantém no segundo e no terceiro escalão, as portas fechadas, nas festas, isso não aparece no noticiário. Como é que isso tem reverberado na América Latina? O Brasil sempre ocupou um lugar, pela própria, pelo tamanho dele, pela expressividade geográfica que tem, ele ocupou a liderança nessa região. Como é que isso reverbera, esse discurso diplomático reverbera na América Latina?
Vivian, particularmente, eu acho que essa história do Brasil, líder da América Latina, é algo recente. A gente, desde a independência, teve que acalmar um pouco os nossos vizinhos. Começamos mal, nos chamando de império. Isso passa a mensagem que a gente não estaria disposto a preservar as fronteiras, estaríamos dispostos a avançar. E assim fizemos, inclusive, até na República, né? 1903, a última expansão territorial. E depois adotamos uma postura mista na relação global, nos afirmando como potência, sem efetivamente ser aquela potência líder de um grupo, né? O porta-voz da América do Sul em especial. Isso começou na década de 70, quando fizemos a própria meia-culpa de que estava indo muito mal na resposta do regime depois de 68, de ver inimigo em tudo quanto é lugar, de perceber que, inclusive, na disputa Estados Unidos-União Soviética, se a gente alinhasse, perderíamos oportunidades no sentido de explorar parcerias, onde quer que seja. E tentamos construir uma visão, fomos aos poucos mostrando como parceiros, abrindo os nossos livros, incentivando brasileiros a fazer comércio, a fazer turismo com os vizinhos. Mas os ventos dos anos 2015 em diante, do grande embate político, esquerda-direita, por assim dizer, causou alguns remorsos, causou alguns distanciamentos. E nessa idas e vindas, que outros países já tiveram, de direita virou esquerda, virou direita de novo, virou de esquerda, nisso aí a gente está num cálculo de rearranjo. Mas no ano de 2018, a gente teve um revés muito grande, o encerramento da Unasul, que era um fórum que obrigava os países, aliados ou não, a conversarem, a obrigatoriamente ter que se encontrar todo ano para aparar as arestas. Então, hoje, a gente está num jogo de formação de novas ferramentas, de novos institutos, sem efetivamente ter a obrigação de parceria. Então, eu não afirmo nem que o Brasil está com maus olhos, nem bons olhos. Isso está sendo feito? Isso está sendo feito, mas com todas as instabilidades. A gente não tem um vento de estabilidade. Nós tivemos mudanças abruptas de governo no Paraguai, mais recente agora na Bolívia. O caso do Brasil passou por um processo de impeachment também. O México, uma mudança, um rumo, né, de liderança ideológica, que faz uma certa pausa de rearranjo. Junto do cenário internacional de crise econômica desde 2008, agora com a crise da pandemia, disputa Estados Unidos, China e com a circunstância interna de cada país, eu vejo o arranjo diplomático da América do Sul demorando provavelmente uma década para se rearranjar. São tímidas. Esse novo lugar que o Brasil ocupa internacionalmente, você acha que isso é deliberado, né? Que é uma escolha, até que isso parte de uma estratégia do governo, porque fala-se muito da postura do presidente da República e da condução do governo dele, o núcleo ideológico dele, que tem aí que trava uma guerra permanente, uma guerra cultural e tal. É deliberado em relação ao mundo também, ou é só um sintoma? Não, isso é algo que a gente vê sintomas ao redor do mundo, fazendo a academia procurar cada vez mais indícios de que está tudo coordenado. Anteontem, na Argentina, teve um incidente avançando sobre a embaixada da China e a pessoa que estava dentro do carro com explosivos usou as mesmas expressões que o núcleo ideológico usa aqui no Brasil. É preciso combater o globalismo, é preciso combater o comunismo liderado pela China como um todo. Dentro de alguns papers, a gente já percebe como, na década de 2010, houve uma infiltração dentro do diálogo político, dentro da formação acadêmica de institutos de pesquisa, os think tanks, financiando pesquisas, financiando encontros e palestras, onde se propagou esse tipo de visão, uma visão alternativa do que até então era padronizado, de como a globalização, de como as instituições internacionais teriam sido construídas para evitar uma nova guerra. E apareceu esse discurso aí. Elas são meios de promoção de uma guerra nova,
a guerra cultural, que tem por grande objetivo acabar o cristianismo, acabar com valores tradicionais. Então, eu acredito, sim, com muitos indícios, de que isso é deliberado. Mas uma deliberação, talvez, não tão bem calculada, não tão bem inserida, enquanto são os que enxergam o mundo desse jeito. Em quais são as chances de reverter as instituições ou convencer a população do mundo de reverter essas instituições ou a forma como o mundo funciona. Vladimir, que boa conversa. Muito obrigada por Eu atender. agradeço, gostei bastante. Muito bom mesmo. Foi um prazer. O prazer foi meu. Conte comigo sempre. Obrigado. Valeu. Tchau. Um abraço. Tchau.